Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de escola bíblica dominical no nosso canal aqui no YouTube. Feliz em estar aqui mais uma vez. Nós já tivemos 8 aulas de escola dominical, agora nós estamos com a 9ª pré-aula de escola dominical, desta vez sobre o tema O Primeiro Projeto de Globalismo, uma continuação da outra lição que foi o início da civilização humana. Agora o primeiro projeto de globalismo é a nossa lição de hoje. Eu gostaria de te pedir que já se inscrevesse no canal, caso seja recém-chegado, deixe o teu joinha e nos compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas possam estar encontrando mais um conteúdo de estudo que talvez seja o estilo esperado por essas pessoas que estão à procura desse tipo de pré-aula que fazemos aqui. Já quase terminamos o trimestre, gravando o trimestre inteiro, graças a Deus. A lição de número 9 deverá ser ministrada agora no dia 1º de março de 2020. Quem diria, acabamos de iniciar o mês, já estamos chegando ao terceiro mês, né? O ano, já estamos chegando ao terceiro mês. Então a nossa lição é a lição de número 9, o primeiro projeto de globalismo. Nós temos o nosso texto áureo, e nosso texto áureo diz assim: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, versículo de número 9. Também temos o texto da verdade prática. Nossa verdade central, uma verdade prática da lição, diz o seguinte: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Vamos dar uma estudada hoje então sobre o primeiro projeto de globalismo ocorrido aqui, lá atrás, nas primeiras dispensações da história bíblica, da história da humanidade. Nós que já estudamos aqui em outros vídeos sobre dispensacionalismo. Leitura bíblica em classe da nossa lição está em Gênesis 11, 1 ao versículo de número 9. Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao versículo de número 9. Diz assim o texto sagrado: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Babel traz o sentido de confusão, contenda. Vamos dar uma olhada aqui. Nosso objetivo geral é evidenciar que o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. Temos os nossos objetivos específicos a cada tópico. No objetivo 1 é apresentar a segunda civilização humana a partir de Noé. O tópico 2 é explicar o globalismo de Babel. O tópico 3 é expor a intervenção de Deus em Babel. Ok. Nosso comentário e introdução traz também um ponto central. O globalismo afronta os
os propósitos de Deus no mundo. Quase não sai. Introdução. Diz assim: hoje estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a Terra. Essa apostasia teve lugar em Sinear, na Mesopotâmia. Ali, homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar, sob um único governante. Foi assim que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à aprovação e à povoação e ao governo da terra. Eu quero ressaltar aqui um assunto bem interessante sobre a questão filhos de Deus e filhos dos homens. Esta questão de filhos de Deus e filhos dos homens tem sido muito discutida em outros textos da Bíblia Sagrada, o caso do texto de Gênesis 6. Deus, na sua infinita presciência, elegeu um povo para que deste povo nascesse o Salvador, que edificaria outro povo, o da graça, a sua igreja. Assim, nós temos Israel nascendo. Esse pessoal é os patriarcas do povo israelita. Nós temos os filhos de Deus da linhagem de Sete. Aqui na frente o Senhor fez uma confusão de línguas. Isto aqui representa a origem dos vários idiomas diversificados sobre a terra. Se não for esse ocorrido, hoje falaríamos todos uma só língua. Isso seria bom? Do ponto de vista do Senhor nas Escrituras, não. Isso não seria bom. Segundo o que o Senhor diz na sua palavra, não haveria mais limites para o homem se engrandecer. E Deus é o único que deve ser glorificado. Há quem diga que Deus fez o homem para que lhe glorificasse, pois ele não vive sem ser glorificado por alguém. Isso não é verdade. Deus não depende de ninguém para a sua própria glória. Ele mesmo sabe e tem condições de promover a sua própria glória a si mesmo. É evidente que a sua criação o adora. O adora primeiro por gratidão, segundo por reconhecimento, terceiro por necessidade da criação. Toda a criação, não só o homem, mas dos anjos aos animais e ao homem a coroa da criação, todos prestam adoração a Deus de alguma forma. Os animais não prestam adoração a Deus quando está, evidentemente, o cachorro latindo, o passarinho cantando, como alguns diziam. Mas eles glorificam a Deus com a sua existência. Lembra da outra lição que nós estudamos aqui, que a criação declara a existência de Deus? Lá em Romanos capítulo 1? Exatamente. Através da criação nós entendemos que Deus existe. Então nós temos nas Escrituras indícios sagrados sobre a questão da glorificação de Deus através de todas as coisas. Porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, diz as sagradas letras do Senhor. Vamos para o primeiro tópico, a segunda civilização humana. A primeira foi lá atrás, onde nós já estudamos. Neste tópico veremos que após o dilúvio, o Senhor firmou uma nova aliança com Noé. A primeira descendência foi anterior ao dilúvio. E assim o patriarca deu início à segunda civilização humana. Todavia o seu filho mais novo, rebelando-se, inaugurou outro período de decadência e menosprezo em relação aos mandamentos divinos. A apostasia de Cã e de Canaã. O episódio da vinha de Noé acabou por revelar a irreverência de Cã, o seu filho caçula, e a maldade de seu neto Canaã. Lembra dos nomes Cã e Canaã? Lembra muito dos cananeus que moravam em Canaã e dos filhos de Cã, considerado principalmente os africanos. É o caso, por exemplo, dos egípcios. Tinha início ali uma apostasia que, se não fosse a interferência divina, comprometeria a ordem de povoar a terra. Assim como a cultura caimita induzira os filhos de Sete ao pecado, o mundo de vida de Caim
O modo de vida de Caim e de seu filho, Canaã, pôs-se a influenciar a descendência de Sem e de Jafé ao pecado e à iniquidade. Antes, na primeira geração, nós estudamos que naquela dispensação passada, existia ali, naquela situação passada, existia ali a descendência de Sete, sendo contaminada, os chamados filhos de Deus, que é a linhagem de Sete, não se trata de anjo, o texto, como já vimos na outra lição, mas eles acabaram por desviar, apostatar a descendência de Sete ali, a outra descendência, a descendência de Caim. Desta vez, vemos acontecendo, se repetindo o mesmo com as descendências de Noé em seus filhos e netos. Segundo subtópico diz, o enfraquecimento da doutrina de Noé. Com a multiplicação de seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre estes. Sua doutrina já não era seguida como antes, haja vista que Cã, seu filho, viu a nudez de seu pai e propagou a seus dois irmãos um desrespeito à dignidade de Noé. Imagine na época patriarcal, onde os velhos eram respeitados, né, absolutamente. No período patriarcal, isso também na cultura judaica posterior, os jovens se curvavam quando os velhos passavam. E jamais um jovem abria a boca para ensinar à frente dos velhos. Aprendiam com os velhos. Vemos essas informações principalmente no livro do patriarca Jó. No caso do tempo de Jesus, aqui vem uma curiosidade bem interessante, somente abrindo um parêntese. No caso de Jesus, no tempo de Jesus, uma das coisas que o fez ser rejeitado foi a sua mocidade. O jovem Galileu não foi bem visto, entre outros motivos, por ser tão jovem. Então, os filhos de Noé, e não só de Noé, muitos outros homens de Deus depois tiveram os filhos afastados do reino de Deus. Acontece o mesmo hoje, nos dias atuais, não é mesmo? Em que a doutrina dos pais tem se enfraquecido. O descanso para com o mandamento divino. Agora tem uma questão bem interessante, que às vezes o mau exemplo vem dos pais. Não foi uma boa ideia da parte de Noé ter plantado uma vinha e ficado embriagado. O descanso para com o mandamento divino. Apesar de sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Ao invés de se espalharem, aglomeraram-se desobedientemente num só lugar. Fica, pois, explicado por que Deus espalhou os seres humanos em nações. Porque a ordem de Deus, antes da queda do homem, era de povoar a terra. Tanto os animais quanto o homem deveria povoar a terra, encher a terra, dominá-la. Mas os homens queriam ficarem aglomerados em um só lugar e criar um reino em que o homem fosse endeusado. Mas o Senhor ainda é o grande monarca e único que comanda todo o universo. O globalismo de Babel, no tópico 2. Nossa lição é um pouco mais rápida hoje, como você já percebeu. Naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista, uma só língua, um só povo e uma só cultura. Levemos em conta igualmente a ascensão de Nimrod e a tecnologia já acumulada para se construir a cidade, a Torre de Babel. Até o momento de Nimrod não se sabia como construir, vivia-se mais em tendas. Uma coisa bem interessante para a gente observar é que esse projeto de globalismo é tido como o primeiro, porque depois existem outros. O reino do anticristo será globalista também. O Nimrod é tido como um tipo de anticristo na tipologia bíblica. Uma só língua e um só povo. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma e constituía-se num único povo. Pelo que inferimos do texto sagrado, não havia sequer dialetos ou sotaques. A unidade linguística era absoluta. Aliás, o mesmo se pode dizer de sua cultura. O problema não era a unidade,
Mas a unificação que se estava formando, certamente o anticristo se aproveitará de uma situação semelhante, a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja. E sobre o anticristo, após o arrebatamento, a igreja não passa na grande tribulação, mas sobre o anticristo e sobre a grande tribulação existem muitas especulações. Toda vez que alguém vai comentar, o anticristo é esse, o anticristo é aquele, o anticristo é o papa, o anticristo é o presidente tal, o anticristo é o líder de tal nação, o anticristo é o rabino tal, o anticristo é da religião tal. Toda vez que isso ocorrer vai ser mera especulação. Queridos, a Bíblia diz que haverá um anticristo, fala quais são as suas características moral e de governo e sua característica também religiosa, mas nunca vemos as escrituras dizer quem é o anticristo. Não tem. Pelo amor de Deus. Deuteronômio 29:29. As coisas que foram reveladas são para nós. As que não são, são para o nosso Deus. Vamos deixar de criar doutrinas para não cair naquele erro que o apóstolo Paulo muito bem exortou. Nas escrituras tem nos exortado dizendo que nos últimos tempos amontoariam para si doutores. Nós estamos criando doutores e não há nenhum problema em ter doutores, mas este amontoar doutores eram homens que criavam fábulas, que, como diz o texto, geravam fábulas, criavam conjecturas. Vamos parar com esse negócio de imaginar e conjecturar. A hermenêutica bíblica tem uma regra fundamental que é importante, por isso fundamental, que é a Bíblia interpreta a si mesmo. Você não deve a Bíblia procurar algo para embasar a tua ideia preconcebida. Você deve, ao ter uma ideia em relação às escrituras, um pensamento teológico, você deve procurar ver se a Bíblia realmente diz assim também ou não. E não tentar manipular textos, adaptar textos. Quantas vezes a gente pega um comentário bíblico, uma teologia sistemática, vai dar uma estudada e o autor, é uma opinião, tudo bem, né? Mas o autor dá uma opinião sobre alguma coisa e diz tal versículo, capítulo tal, versículo tal. E você vai procurar e você não encontra aquilo que ele está dizendo. Então fica a dica, tenha muito cuidado com conjecturas, porque isso é o autor procurando adaptar um texto à sua mensagem e não procurando fazer com que sua mensagem se adapte, ou seja, de acordo com as escrituras. Tá ok? A Bíblia não vai se adaptar ao teu conceito. Para de ficar com imaginação aí. Quando a Bíblia diz para não acrescentar, não acrescente o Evangelho. Não crie outro Evangelho. Nós estamos vivendo num período muito complicado para ficar inventando coisas. A construção de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes, nem careciam de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o projeto da arca. E de tal forma a construíram que o grande barco resistiu aos ímpetos do dilúvio. Por conseguinte, a construção de uma cidade em cujo epicentro havia um arranha-céu era apenas uma questão de tempo. Então a civilização de Noé dispunha de grandes elementos para forçar uma sociedade globalista, uma só língua, um só povo e uma só cultura. Satanás sempre tentou fazer isso, ser semelhante ao Altíssimo. Depois incentivou o homem a ser como Deus, lá no Éden. E depois, nesse período que estamos estudando, incentivou ao homem de novo a ser como um Deus. Subir às mais altas alturas, criar uma torre para tocar no céu e comandar todos, ter seus súditos aqui. Mas, como sempre, Deus intervém na história porque Ele é soberano eternamente. 3. A intervenção de Deus em Babel. Para salvar a humanidade de si mesma, e Ele sempre vai se preocupar em fazer isso por amor, Deus interveio, confundindo-lhe a língua. Em seguida dispersou os descendentes de Noé para que povoasse as mais distantes ilhas e continentes. Em seguida o Senhor chamou Abraão para ser o pai na fé de todas as famílias da terra.
Glórias ao nome do Senhor. Veja a mudança de projeto, né? O projeto de Deus não era o globalismo, mas era que elegesse o seu povo, que sairia desses patriarcas, para que, através deste povo, abençoar-se todas as nações da terra. Aconteceu, né? O Senhor Jesus Cristo assim tem ocorrido desta forma. E ele é da descendência de Abraão. Abraão é nosso pai na fé, numa questão espiritual. Não existe essa questão de dois Israel. Alguns têm pregado por aí que existe dois Israel. Um Israel substitui o outro. A igreja substitui Israel? Não, evidentemente que não. A igreja não substitui Israel. Deus jamais fracassaria na sua promessa a Abraão. A promessa de Abraão foi que a partir de Israel todas as nações fossem abençoadas. Mas não está escrito que veio para o que era seu, os seus não receberam? Todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus? É verdade, mas em nenhum momento Deus desprezou Israel. Para começar o entendimento disso, a igreja nasce através de judeus. Os apóstolos eram gentios ou judeus? Então Deus não substituiu Israel, e como está lá em Romanos pelo apóstolo Paulo, Deus não desprezou o seu povo. Israel continua existindo e Israel é Israel. A igreja é a igreja. A igreja é enxertada nesta árvore chamada Israel, segundo as Escrituras. Portanto, não pregue por aí que existe dois Israel. A Israel de Deus e Israel judeu. Não existe essa questão. Em Cristo nós somos um só povo. Gentio, judeu, grego, cítara, bárbaro, não importa quem. Em Cristo somos um. Por isso que a igreja é tida como uma unidade composta. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo é uma unidade composta de uma só pessoa, a igreja é coletivamente também uma unidade composta. É um organismo só, com vários membros e Cristo cabeça. Isso, claro, por alegoria, mas para que possamos entender melhor ambas as doutrinas. Então não pregue que Israel foi menosprezado, que o Senhor tinha um projeto de vir para Israel, mas Israel não quis, então frustrou o projeto, Deus se virou para os gentios, como se estivesse querendo dizer que se Israel não tivesse rejeitado, Deus não salvaria os gentios. Isto não é verdade. A Bíblia não ensina que o projeto de Deus era apenas Israel, assim como não ensina que o projeto de Deus tinha uma expiação limitada, nem limitada a Israel e nem limitada a determinado grupo de pessoas, como pregam os TJs ou como pregam os calvinistas das igrejas históricas do Ocidente. Portanto, vamos mudar esse disco, porque na verdade a Bíblia, nós temos que aprender a verdadeira doutrina assim com a Bíblia, tá bom? Vamos continuando aqui. Deus sempre te amou. Antes da fundação do mundo Ele quis salvar-nos, o brasileiro, tá? Todos, o americano, o negro lá da África, todos nós, não há distinção de cor, de raça. O racismo é condenado por Deus por causa disto, porque nós somos um só povo, viemos de um só casal e em Cristo nos tornamos mais únicos ainda. Vamos continuar. Acontece então uma confusão das línguas. Visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor Deus desce à terra e ali em Sineá confunde a língua daquela civilização. Desentendendo-se, os filhos de Noé reagrupam-se de acordo com sua nova realidade linguística e espalham-se por toda a terra. Então Deus desceu à terra. Isso lembra lá atrás, quando Deus desceu para fazer o homem. Deus desceu algumas vezes aqui, né? O Espírito desceu para pairar sobre as águas. Deus desceu sobre a terra para criar e para fazer o homem. Deus descia para visitar o homem no Éden, isso muitas vezes. E algumas vezes ele desce literalmente, como é o caso de ir ao homem, como é o caso de a criação, como é o caso de parar sobre as águas. Outras vezes são formas de linguagem para que você e eu possamos compreender. Deus desceu. Pode também haver forma de linguagem no antropomorfismo. Alguns aspectos em relação a Deus aparecem nas Escrituras de modo antropomórfico
para que possamos compreender as ações de Deus. Antropomorfismo, como nós estudamos aqui em outro vídeo, você pode procurar aqui no nosso canal, é uma das formas de linguagem bíblica que é aplicado nas escrituras na interpretação de textos pela hermenêutica, para que nos ensine que Deus às vezes se comporta como homem, ou às vezes existem atributos humanos que são colocados em Deus na narrativa das escrituras, a fim de que o leitor possa compreendê-lo bem. Nós temos a Bíblia escrita vinda de Deus, mas na linguagem do homem e para o homem. Se Deus tivesse escrito para o homem na linguagem de Deus, a Bíblia não serviria para o homem, serviria apenas para Deus e seu Espírito, pois essa linguagem está muito acima de nós. Os pensamentos dele, ele é muito mais elevado do que nós. Nós temos na Bíblia um vislumbre de tudo mais que saberemos na eternidade, onde todos os nossos questionamentos certamente serão respondidos, pois não ficará nada oculto que não seja revelado. Então o Senhor desceu para ver. É muito semelhante ao texto de Sodoma e Gomorra, que diz: o Senhor desceu para ver. Diferentemente de Sodoma e Gomorra, que o Senhor desceu numa chamada teofania, em que Deus assumiu uma forma física, não pela encarnação, nem reencarnação, muito menos, mas não pela encarnação. Ele assumiu uma forma física para vir e se comunicar a Abraão. Veio com ele 2 anjos também em forma humana, né? Seria uma angiofania. A teofania, teo é Deus, quando Deus então veio transformado em figura de alguém, ou de algo, como a rocha de Meribá, a rocha que anda, a rocha que rola. Nós temos então, no entanto, em relação a Cristo, não é uma teofania. Cristo já é uma encarnação. O verbo se fez carne. Até então, ele não se apresentava, a não ser teofanicamente, ou, às vezes, em uma linguagem antropomórfica. A Bíblia emprega descer, visitar, subir, entrar, sair. Às vezes, nós temos muitas pessoas dizendo assim: o Espírito Santo não visita ninguém porque ele mora. É verdade, o Espírito Santo não visita ninguém porque ele mora, mas isto não nos impede de usar formas de linguagem. Deus também não precisou descer fisicamente, com toda a sua pompa real, para determinados lugares, para ver se lá era assim, porque ele é onisciente, já sabe de todas as coisas, antes de acontecer até. Então ele não precisaria ver se é assim, mas isto é apenas uma linguagem antropomórfica, praticamente um eufemismo, para amenizar a dificuldade e a complexidade do assunto, e para que o ser humano possa compreendê-lo na sua própria linguagem. Espero ter ajudado. Veja a nossa aula só sobre isso, na época, aí um tempo atrás, que nós gravamos e lançamos aqui, quando estávamos numa revista aí na CPAD, na Escola Dominical, sobre parábolas de Jesus. Vamos continuar aqui. Então, o que acontece? Deus criou ali um desentendimento e espalhou em toda a terra. A rebelião daqueles homens foram realmente grande, mas como Deus havia prometido não mais destruir a humanidade, em Gênesis 9:11, decide espalhá-la para que os homens, separados uns dos outros, tivessem mais oportunidade de sobreviver numa terra contaminada pela apostasia. Desde o Éden, assim o foi. O efetivo povoamento da terra. Então, Deus fez com que se cumprisse o seu propósito, pois os planos de Deus jamais fracassam. Não adianta, Deus sempre cumpre seu propósito. Sempre cumpre seu propósito. O efetivo povoamento da terra. Sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé aos confins do mundo. Alguns dizem que nós, arminio-wesleyanos, não acreditamos na soberania de Deus. Não é verdade. Aqui está um bom exemplo de nossa defesa sobre a autonomia e soberania e liberdade divina para interferir na história. Caso não houvesse essa intervenção de Deus, o que tinha acontecido? Aquela geração teria o mesmo destino dos pré-diluvianos, uma nova destruição. Talvez não necessariamente por dilúvio,
mas uma nova destruição ocorrerá depois, no futuro. Vai ocorrer uma destruição também aqui, uma punição sobre todos os ímpios, mas dessa vez muito mais intenso, pois também é na eternidade. Assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, o Senhor Jesus ordena-nos a levar o Evangelho até que todos os povos e nações venham a ouvir as boas novas. Mateus 28, 18 a 20, prega o Evangelho a toda criatura. Quando isso acontecer, então virá o fim. Glória a Deus. O texto não diz que o Evangelho todos seriam convertidos até que viesse o fim. Não. Então viria o fim. Não. A Bíblia diz que o Evangelho seria espalhado, então viria o fim. O Evangelho do reino seria pregado, então viria o fim. Alguns teólogos fazem a diferença entre o Evangelho do reino e o Evangelho da graça. Um é proveniente do outro. Vamos dar uma lida mais adiante. Tópico 3, a eleição de Sem. A história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel, com a eleição de Sem, que é em Gênesis 11. Com a eleição de Sem, delineia-se mais claramente o período messiânico, que haveria de culminar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em sua infinita sabedoria, fez o Senhor duas coisas por ocasião da Torre de Babel. Dispersou os filhos de Noé e, em seguida, chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica, da qual seria Jesus, o Cristo verdadeiro, homem e verdadeiro Deus. Como diz Hebreus, a expressa imagem de Deus revelada aqui. Deus interveio, então, confundindo a língua, e dispersou os descendentes de Noé. Jesus é a revelação máxima que alguém já teve de Deus. Foi a expressiva presença de Jesus aqui na terra. Conclusão. Chegamos à nossa conclusão, né? A lição, acho que essa é a menor, né, da nossa série de lições. Um assunto bastante simples, né? A fim de preservar a sua obra, o Senhor Deus promulgou duas ordenanças quanto à sua criação. Em primeiro lugar, a povoação de toda a terra. Por último, a grande comissão, através de Jesus Cristo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu amo este versículo. Se você quiser fazer uma pregação textual, é só você marcar as partes desse texto. Olha o que ele diz assim: portanto, ide. Primeiro passo para ganhar almas é ir. Primeira ordem de Deus para a igreja avançar ganhando almas é ir, não ficar entre quatro paredes. Segundo passo é ensinar. Ninguém pode, antes de discipular, então, batizar. Ensine. Tem igrejas que batizam, denominações que batizam como um batismo sendo um meio de salvação que limpa pecados. Não. Primeiro a pessoa creu, se rendeu quando a igreja foi, trouxe a pessoa para a presença de Deus. A igreja ensinou, esse é o papel da igreja. E ensinar, o que é mais que tem que fazer? Batizar. O outro passo é batizar. Então, depois que ganhou, então se ensina, que é discipular, e depois, finalmente, batiza. Não se batiza sem ensino e não se ganha se não for atrás. Então, é o que a Bíblia diz. E o que faz? Batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esta é a posição certa para o batismo. Já falamos disso em outros vídeos aqui. E do Espírito Santo. Aí, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ensine também a guardar todas as coisas, que é a perseverança. E ensine também que o Senhor vem. Ele está conosco e voltará na consumação das suas profecias. No momento certo ele estará conosco. Isto é, virá buscar a sua igreja. Contra o globalismo, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás,
Só mesmo a obediência aos termos da grande comissão, evangelização e missões, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O termo Maranata, segundo historiadores cristãos, era a maneira de cumprimentar-se entre os primeiros cristãos na chamada igreja primitiva. Espero que você tenha gostado da nossa aula e que ela tenha sido útil para você. É apenas uma ajuda para que você possa ter mais informações extras e argumentos para que você possa estar melhor ensinando a sua igreja e os teus alunos na sua classe de escola dominical. Se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe. Assista aí nossos vídeos e até a próxima aula, live ou vídeo, querendo Deus.